Pela primeira vez em algum tempo, os quatro grandes chegaram. O Palmeiras foi, na bacia das almas, mas chegou. Então, no ano passado, o Corinthians não classificou. Nos 3 anos anteriores, acho que foram 3 anos, o Santos não tinha passado. Enfim, pela primeira vez, depois de algum tempo, os 4 chegam. E chegam contra grandes adversários do interior, um deles aqui do ABCD paulista. São adversários que eu acho que vão dificultar a vida dos grandes. Eu acho que o título ficará com um dos 4 grandes. Mas nós temos aí Mirassol de Série A, vai enfrentar o Corinthians fora. Corinthians e Mirassol. Aí tudo a confirmar, tá? Tá sábado aí como referência só. Tá só como referência. Porque pode ser no sábado, no domingo, na segunda. Hoje à tarde a Federação Paulista vai publicar a tabela. Então, Corinthians e Mirassol. O Mirassol é adversário de Série A. Aliás, o Mirassol trocou o técnico e o Zeca, né? Te lembra do Zeca, ô Túlio? Lateral, sim, pela direita, pela esquerda. Deu uma alfinetada no... Assim, alfinetada. Ele fez um comentário sobre a demissão do Barroca. O Barroca foi demitido e aí no post que o Mirassol anuncia a saída do Barroca, ele colocou lá, né? Vai com Deus. Olha lá. Obrigado, vai com Deus, tchau. Acho que ficou feliz. O Zeca não estava sendo, acho que nem relacionado, né? Estava sendo nem relacionado. Agora, o Mirassol é um adversário aí que vai... acho que dificultar a vida do Corinthians. A gente já vai falar sobre cada um dos 4 grandes. O Corinthians tem algumas peculiaridades aí para essa reta final de Paulista. O outro que é de Série A, que vai estar nessa, é o Red Bull Bragantino, que enfrenta o Santos. E aí vamos ter o duelo do Caixinha contra o ex-time do Caixinha. Santos e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino foi buscar a classificação lá em Campinas ontem, ganhando da Ponte. A Ponte que tinha a chance de se classificar, bastava só ganhar o jogo. Só dependia dela. E perdeu em casa para o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino veio de 3 vitórias seguidas nessa reta final aí do campeonato para poder garantir a vaga. Vai enfrentar o Santos. Santos e Red Bull Bragantino. Temos um time que, nesses últimos anos, bateu na trave para subir para a Série A, que é o Novo Horizontino, que chega de novo e de novo vai enfrentar o São Paulo na quarta de final. Ano passado, se a minha memória não estiver me traindo, o Novo Horizontino tirou o São Paulo nos pênaltis do Paulistão, nesse jogo de quarta de final. E vamos ter de novo o confronto São Paulo e Novo Horizontino. Ontem o São Paulo garantiu a vantagem de jogar no Morumbis. Então, São Paulo e Novo Horizontino é o jogo. Novo Horizontino andou batendo na trave aí para subir para a Série A. E temos o bom time do São Bernardo. Bom time do São Bernardo. Ontem perdeu para o São Paulo, é verdade. Tava jogando com algumas ausências ali, jogadores que estavam pendurados e tal. São Bernardo e Palmeiras se enfrentam em São Bernardo. A não ser que a federação mude o jogo e tal, não acredito nisso. A federação tem essa prerrogativa, né? O mando nas fases finais é dela. Mas eu não imagino que ela vá fazer nada para alterar esse jogo. E deve ser em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Palmeiras. 2 equipes que fizeram 23 pontos. E nesse grupo, a Ponte, que fez 22, acabou ficando fora. Inclusive o Abel Ferreira falou sobre isso ontem. A gente já falou aqui também algumas vezes. Nos campeonatos assim, cara, de grupos, chaveamento, corre-se o risco realmente de ter essa injustiça. Porque a Ponte Preta fez 22 pontos e vai ver a reta final do Paulistão pela TV. Tem time que fez 16 e vai jogar. Então, né, é uma dessas injustiças do futebol. Acontece.
nesses estaduais, é assim mesmo. E assim cara, também em mata-mata, às vezes aí passa o primeiro contra o oitavo vai lá e elimina o primeiro, né? Se não quiser nenhum tipo de injustiça, tudo certinho, tudo, aí é pontos corridos, todo mundo contra todo mundo. Mas eu acho que não é o objetivo dos estaduais. Os estaduais, inclusive, estão aí para que realmente a gente tenha jogos grandes, eliminatórios, de mata-mata, muita rivalidade. Já está sendo esse regulamento no Paulistão há algum tempo, inclusive. E aí, Tulhão, eu tô com dificuldade, ontem eu falei rapidamente sobre isso no último lance, eu tô com dificuldade de apontar um favorito. Eu já consegui restringir aqui, eu acho que o título não escapa de um dos 4 grandes. Então, foi o máximo que eu consegui. Só que se alguém vier do futuro agora e aparecer aqui e falar, André, eu vim do futuro e o campeão não será um dos 4 grandes. Você acredita em mim? Eu não vou ter como duvidar, porque eu não acho nenhuma maluquice. Mas, apenas como palpite, eu acho que não escapa dos 4 grandes. Até porque os 4 grandes vão chegar, e aí sim eu vou ter dificuldade. Eu acho que eles vão chegar num equilíbrio de forças bem interessante. Bem interessante. Eu não sei se vai dar pra colocar algum como grande favorito. Porque veja bem, Tulhão, o Palmeiras seria o favorito normal, natural, para ser campeão. É o atual tri, tá em busca de um inédito tetracampeonato, jamais na história, na era profissional do Campeonato Paulistão, nunca antes na história do Paulistão, na era profissional, nós tivemos um tetracampeão. Então, assim, para começo do campeonato, o natural seria o Palmeiras. Manteve treinador, tem a sua base, é verdade que perdeu jogadores, mas é verdade também que ele faz ali um trabalho, ele reclama, o Abel, ele quer mais reforços e tal, e eu acho até que ele tem razão. Mas ele consegue, cara, se virar e foi buscar uma classificação heróica ontem, no finalzinho. Foi buscar uma classificação heróica lá em Mirassol com um garoto da base fazendo o gol falar disso, né, André? E volta e meia utilizando muito bem os garotos para resolver os problemas que o elenco às vezes apresenta, né? O Abel, nessa passagem dele, quantos garotos ele já não lançou, né? É um outro ponto que eu acho que às vezes a gente não dá tanta atenção assim, mas que o Abel utiliza bastante, assim, os garotos. É. E assim, eu acho. Ele deu uma entrevista interessante, mais uma, né? Ontem ele tava no modo reclamão. Tem dias que ele tá no modo mais light. Ontem ele não tava no modo hard. Chatão. Ontem ele tava chatinho. Reclamou até pelos outros, né? Reclamou falou da Ponte. É. Então, assim, ontem ele tava no modo, diríamos assim, regular. Mas, assim, ele tava falando até de contratação e tal, falou outras vezes. Que quando os caras colocam um preço em jogadores para o Palmeiras, o preço aumenta, né? Então eu tenho aqui um jogador, pô, se alguém aparecer aqui com 10 cruzeiros, leva. Ah, o Palmeiras tá interessando, então joga para 15 cruzeiro que eles têm. Joga para 15. E isso acontece. Eu realmente acredito nisso, porque é uma lei aí do mercado, assim funciona. Assim funciona. E a outra coisa, Túlio, é a seguinte que o Abel também tem que ver. Quando alguém vem buscar um jogador que foi revelado pelo Palmeiras, o preço também é alto. O Palmeiras também coloca a chancela de esse cara foi revelado no Palmeiras. E isso demorou, para acontecer. Tradicionalmente, era o São Paulo quem fazia isso. O Palmeiras demorou para chegar nesse estágio de vender jogadores da base, joias da base, por valores elevadíssimos. Então, também tem isso. É mais caro para quando o Palmeiras vai comprar, mas o Palmeiras também vende caro. Então, eu acho assim, o Palmeiras, no campo, ele tá devendo. Só que é um time fortíssimo, cara. Quando chega nesses momentos, o Abel é chato,
mas ele consegue extrair dos caras, sabe? E eu acho o seguinte. E só pra explicar, né, André? A gente tá falando aqui num geral, a gente não tá falando especificamente de ontem, porque já tem uma galera falando, pô, Não. ontem não foi assim. Tudo bem, gente, a gente tá falando olhando pra frente. No mata-mata, a expectativa que se tem, o que você tem pelo histórico, é que o Abel consegue fazer isso com esse time do Palmeiras. É o que a gente tem visto nos últimos anos. Um time que é assim, dificílimo de ser batido, principalmente nessas retas decisivas, nesses momentos mais de decisão. Mata-mata, reta Nesse, final. nesses jogos, Túlio, vira e mexe, o Palmeiras encontra um resultado quando não se espera mais. Ontem foi um caso desse. O mata pro Palmeiras começou ontem. Na verdade, o mata pro Palmeiras já tinha começado contra o Botafogo. E ontem o Palmeiras, sem jogar o melhor futebol, sim, ele foi lá e conseguiu achar a vitória. E a gente já viu esse Palmeiras dessa forma várias vezes. Então, assim, não dá pra descartar o Palmeiras. Não dá. Não dá. Não dá. Se quisessem acabar com qualquer chance do Palmeiras ser campeão, era a Ponte ter vencido ontem. Aí ele estava eliminado e acabou. Então o Palmeiras está na luta sim. Aí a gente vai pro Corinthians, que fez a melhor campanha. E não vou falar muito do jogo de ontem, porque primeiro que eu não vi o jogo, eu estava no jogo do São Paulo. E segundo que o Corinthians acho que jogou com freio de mão puxado de novo, né? Que é um motivo de preocupação pro Corinthians. As 3 últimas partidas do Corinthians, o Corinthians jogou com freio de mão meio... O jogo da Venezuela, então, tá louco. Não foi o freio de mão puxado. Jogou com freio de mão lá no talo. E esse jogo da Venezuela acaba influenciando no Paulistão. Por quê? Porque o Corinthians vai ter que fazer o resultado na quarta-feira. Poderia ter uma semana aí. De boa. Vai ter que fazer o resultado. E outra. Vai ter que jogar contra o time do Equador na reta final do Paulistão. Ah, o Corinthians fez a melhor campanha e possivelmente vai até a final decidindo em casa, né? Porque quem que pode... São Bernardo e Palmeiras tem 23. O Corinthians fez 27. Então vamos supor que o Corinthians passe com 2 empates. Tô supondo, tá? Fazendo matemática aqui, porque o mando de campo é muito importante na final do Paulista. Das últimas 10 edições do Paulista, quem tinha a vantagem de jogar em casa foi campeão em 9. Em 9. Então, a vantagem é realmente muito grande. Se o Corinthians passar com 2 empates, ele vai a 29. Se São Bernardo e Palmeiras, ou Palmeiras, passarem com 2 vitórias, vão também a 29. Se for o São Bernardo, passa até no número de vitórias e tal. Bom, aí tem que ver. Tem que fazer conta. Mas o Corinthians já está próximo de até garantir uma vantagem para jogar em casa uma eventual decisão. Basta que ele ganhe o jogo da quarta de final ou o jogo da semifinal. Que ele não passe nos pênaltis. Porque vocês se lembram, os pontos eles seguem acumulando. E um dos detalhes desse regulamento, né? O Palmeiras, mesmo jogando a quarta de final fora, ele passando, ele joga a semi em casa. Porque nem São Paulo, nem Santos, nem Bragantino, nem Novo Horizontino vão passar o Palmeiras em pontos. Então, assim, ó, o Corinthians, ele tem Libertadores para se preocupar. Ele não fez grandes clássicos. Contra o Santos foi melhor. Mas deixou a desejar contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Mas tá ali. É um candidato. Um bom candidato. Como é o Palmeiras. Aí chegamos no São Paulo. Que foi o jogo que eu fiz ontem. São Paulo estava devendo. São Paulo estava devendo. Tava devendo. E aí ontem ele fez um grande jogo contra o São Bernardo. Só que o São Bernardo não estava completo. O próprio São Paulo também poupou alguns jogadores. Jogadores que estavam pendurados e tal. E o São Paulo ontem, eu não sei, Otulhão, se você tiver alguma atualização aí, conseguir fazer uma pesquisa, se tem alguma atualização da situação do Pablo Maia.
porque ontem ele saiu machucado, uma lesão de tornozelo e preocupa. De novo, né? Porque no ano passado ele já ficou de fora por um bom tempo e o São Paulo declinou o seu futebol. Agora, o São Paulo tem individualidades muito interessantes. Oscar, Lucas, o Caleri, que não tá num bom momento, aí entra o André Silva. Ontem meteu 2. O Wendel, lateral esquerdo, chegou ontem, fez uma grande partida. O Enzo Dias, que é o titular, também fez um grande jogo. Fez alguns grandes jogos. Então, foram 5 partidas sem ganhar do São Paulo. Foi muita coisa. Mas tá chegando numa hora interessante ali, de crescimento. O Zubeldia tá meio ameaçado e tal, mas vai se segurando e aparentemente com o respaldo da direção. O presidente esteve lá no treino sábado, o diretor também. Então não podemos descartar o São Paulo. Chega bem. E jogou bem o clássico, por exemplo, contra o Corinthians. Contra o Palmeiras foi diferente a estratégia, né? Foi para se fechar no Allianz Parque e empatou 0-0. Contra o Santos perdeu. E aí a gente chega no Santos, que talvez seja o time menos arrumado, time menos pronto, mas é um time que tá vivendo um momento muito especial. E essas coisas do futebol, cara, elas influenciam. O time tá jogando feliz, tá jogando leve, tá todo mundo feliz com o desempenho do Neymar. Ontem o Neymar meteu 2 assistências de um golaço olímpico. Foi aplaudido pela torcida adversária. Os caras xingaram ele pra caramba, ele foi lá na primeira assistência, no segundo, olímpico, depois mais uma assistência. Ele tem uma qualidade diferenciada, todo mundo sabe disso. Então pode fazer a diferença sim. E agora o Santos contratou, ele tá tendo ajuda. O Santos tem contratações, é o time menos pronto. Mas o Guilherme tá metendo gol pra caramba, agora o Tiquinho meteu gol. Vai descartar o Santos? Evidente que não. Então, Túlio, eu tenho dificuldade de colocar um favorito entre os 4. E, de novo, eu tô aqui falando dos 4, mas não descarto também uma surpresa. Eu acho que não escapa dos 4. E se os 4, por exemplo, Tulião, ganharem? Porque o chaveamento de semifinal depende da pontuação que vai ser feita na quarta de final. Mas vamos lá. Se os 4 ganharem, o Santos vai a 30, o Palmeiras vai a 26, o São Paulo vai a 22, o Santos vai a 21. Semifinais, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. Essas seriam as semifinais. Caíram para a segunda divisão a Inter de Limeira, que não ganhou um jogo sequer, e o Água Santa. Você tem como apontar um favorito aí, Tulião? Eu não tenho. Acho que não, André, acho que é bem por aí mesmo. Antes a gente estava falando, né, que o Corinthians, ele meio que despontava ali pelo que vinha apresentando na média, e a gente tinha uma boa impressão do que o Timão vinha apresentando. Só que as coisas foram meio que dando uma convergida assim para um equilíbrio. Acho que o Corinthians ainda, pelo que apresentou ao longo do campeonato, tem ali um pouquinho mais que os outros, mas é tudo muito bem dividido. Acho que se tivesse que apontar um, fosse obrigado a apontar um, pelo que fez até aqui, eu colocaria o Corinthians. Até porque tem aí essa chance maior de ser o mandante também, que a gente sabe que faz muita diferença. Então, o Corinthians, ele talvez esteja um pouco à frente por isso, mas só por isso. Não dá para descartar realmente nenhum dos outros. E aí, se o Corinthians está um pouco à frente, eu acho que o São Paulo, nesse momento, é o que está um pouquinho abaixo de todos, por toda essa situação complicada aí com o Zubeldia, né? O clima não tá legal, é claro que teve agora esse jogo, mas o Zubeldia ali meio balançando, então fica uma desconfiança em cima do tricolor, mas é tudo muito equilibrado, realmente, André, nesse ponto eu concordo 100% contigo. Mas se fosse obrigado, eu apontar quem tá mais nas pontas, nesse momento eu colocaria esses dois. E aí vai entrar o aspecto mando de campo, que o Rasga tá falando aqui. Não tem sobrenome, né, Rasga? Senão seria claramente uma pegadola, né?
Quem tiver o mando é favorito, eu acho. Eu acho que a gente pode considerar. Vai chegar no momento, até porque nos jogos entre os grandes é torcida única. Então tem realmente uma diferença de você fazer um jogo desse tamanho, ou na Neoquímica, ou na Vila, ou no Morumbi, ou no Allianz. Principalmente na semifinal, né, André? Porque na final, beleza, você tem 2 jogos, mas quando você só tem um jogo, faz uma diferença ainda maior. E é um ponto, por exemplo, a gente olhar com uma desconfiança um pouquinho maior para o Palmeiras nesse momento, porque pensando numa eventual surpresa nas quartas de final, acaba que o Palmeiras fica ali como o que corre mais riscos, porque vai jogar fora de casa, pega um time que fez uma grande campanha. Então, tem vários aspectos aí para a gente avaliar.